formação geral, ela tem entendido que ela também precisa se servir de outras áreas da ciência para nos ajudar no processo de construção da formação dos membros da comunidade. Com as mudanças das gerações, das pessoas, dos tempos, tantas coisas que a gente vive, eu fui identificando a necessidade dos formadores serem atualizados na forma como acontece o processo da aprendizagem da pessoa hoje. Não é? Por isso, não é? A Mirella Bibi, pedagoga, foi convidada para dar esse treinamento, essa capacitação para a equipe da formação geral, e isso é claro, você está dentro, você que é formador, né, local, você que é assistente de formação, está dentro desse processo de capacitação. Como a pessoa aprende hoje? Como trabalhar com essa aprendizagem hoje para que também aquilo que é o conteúdo, a experiência do nosso carisma possa ser melhor assimilado nesse processo que a gente vivencia de comunicar, né, quem somos, para que somos e por que fomos constituídos por Deus. Eu vou trazer algumas teorias de aprendizagem. A gente não vai entrar em todas elas. Não é possível que em 2 horas a gente abarque conhecimento de todas as teorias. E nem de uma teoria só, não seria possível, porque a gente leva anos estudando. E ainda assim na faculdade a gente não sai sabendo tudo. Quem quer saber muito vai para uma pós-graduação, vai para um mestrado, vai estudar só aquilo, vai pensar só naquilo, vai ler só sobre aquilo e sobre outras coisas para justificar aquilo, vocês estão entendendo? Então assim, não é um negócio que a gente vai conseguir resolver hoje. Mas para a gente falar de aprendizagem, quando a Verinha me fez a pergunta, Mirella, tipo de aprendizagem, aí eu ainda perguntei para devolver a pergunta, assim, você quer entender como a pessoa aprende? Isso, como a pessoa aprende? Como que a gente aprende? Você pode passar para mim? Como se aprende? Dentro da pedagogia, existe um campo que investiga isso. Só que é um assunto muito novo. Isso é muito, a gente chama de contemporâneo, isso é de vanguarda. Esse avanço de pensar como é que alguém aprende começou no século passado, com a psicologia da educação. Então assim, começou com a psicologia da educação, mas hoje a psicologia da educação não responde sozinha. Hoje a gente avançou nos últimos 10 anos. O avanço dos últimos 10 anos é maior do que começou lá em 1903. Porque hoje a tecnologia favorece uma precisão maior. Antes a psicologia intuía. A gente gosta muito dessa palavra, né? Eu achei muito legal quando eu estava lendo isso na neuropsicologia da neuroeducação. Uma neuro falando sobre isso. Então ela fala assim, olha, antigamente os históricos, os teóricos da aprendizagem, eles intuíam. Olha, eu acho que a Clara aprende assim. Porque você observa, porque você vai olhando, você vai testando, você pega uma caneta, você põe aqui, essa criança pega, e depois ele pegava, trocava a caneta, colocava uma borracha, e ele ia ver. Então eles intuíam, porque eles iam observando. E não era um negócio de 1 hora, né? Passavam décadas estudando. Hoje, a tecnologia, os aparelhos de ressonância, os testes neurosensoriais, eles dão mais precisão. Então, a neuroeducação, ela vem para, de alguma forma, validar o que esses teóricos trouxeram. Então, eles são importantes. A teoria ela não foi revogada por causa da neurociência, por causa do avanço científico. Pelo contrário, esse avanço científico, de certa forma, ele responde para dizer assim, aquilo que aquela pessoa falou tem certo sentido. Nem tudo é desse jeito, mas aquilo se justifica. Então isso é muito novo. Passa para mim, Grazi. Só para você entender que assim, é uma coisa nova. Não é um conceito fechado. Né? Ainda está em produção. Então pode ser que o que a gente está vendo hoje, daqui a 5 anos, ele já não seja mais isso. Ele está mudando. Por quê? Porque existem pesquisas em andamento.
E existem elementos que há 10 anos atrás não faziam parte do cotidiano escolar que hoje faz. 10 anos não, minha gente, voltemos a 2020. O que era a escola em 2019 e o que é a escola hoje, num cenário de pandemia, mas assim, no rumo pós-pandêmico. Mas no auge, o se reinventar, gente, ali eu tive certeza que, meu Deus do céu, né, a gente nunca vai saber tudo. Porque eu tive que aprender como é que vai funcionar uma escola híbrida. Era uma palavra que nem fazia parte do meu contexto. E, sendo muito sincero, tinha coisas assim que eu nem acreditava que eram possíveis. Assim, gente, isso não funciona. Eu era uma pessoa que totalmente defendia o presencial. Eu nunca gostei de EAD. Nunca, eu, Mirella. Pra mim, assim, a faculdade EAD, gente, eu não dou crédito. Eu era esse ser preconceituoso, né? Graças a Deus, a pandemia veio para me dizer que não, é possível. Demanda mais da minha responsabilidade do que da ferramenta. Porque ela vai funcionar. Vai depender do ser humano que está aqui, olha, usando a ferramenta. E do tempo que ele vai dedicar. Então, o online pode funcionar dentro da comunidade. Transpondo aí. Pode funcionar. Depende de quem? Do ser. Se esse ser ainda é aprendente. Se esse ser ainda tem disposição, a abertura ao novo, ao aprendizado, à descoberta. Então, é muito novo, né? Tem coisas que a gente ainda não abarca. Para a gente só contextualizar, para eu chegar lá no que a neurociência tem dito para a gente, que é o que a gente tem mais de concreto, né? A gente é da ciência. Então, eu não gosto de ficar no que eu acho, eu gosto daquilo que eu vejo, né? Graças a Deus, tipo assim, se eu tiver que discutir tal coisa, o que já foi dito disso aqui? Quem falou isso? Porque senão eu fico muito refém do que os outros acham e postam e falam. Então, eu não quero ser esse refém. Eu, Mirella, quero ser essa pessoa que vou buscar a referência. Foi uma coisa que eu aprendi na faculdade, viu? Isso eu lembro de uma professora, eu esqueci o nome dela, mas eu lembro da carinha dela. Foi na segunda semana de aula, ela era professora de História da Educação, eu era historiadora. E eu cheguei com um livro que eu tinha ganhado do Padre Jonas. Os 10 Mandamentos da Ética, do Gabriel Chalita. E eu achei aquele livro fantástico, tal. Eu achei que umas coisas que ela estava falando tinha tudo a ver com o livro, e eu cheguei, né, feliz da vida, a estudante universitária. Professora, esse livro é maravilhoso, a senhora já viu, não sei o quê. Aí ela, com muito jeito, ela falou assim, olha, eu não vou dizer pra você que eu vi esse livro, mas eu vou te fazer uma sugestão. Você está entrando no universo acadêmico. Eu não tenho nada contra o senhor Gabriel Chalita, que até no momento era o secretário de Educação, né? Eu não tenho nada contra o nosso secretário de Educação. Acho que o que ele escreve pode ser muito válido, mas eu vou dizer para você, vai no fim do livro e ver a referência dele. Eu prefiro que você gaste seu tempo lendo a referência. Quem produziu esse conhecimento? Porque ele não produziu esse conhecimento. Ele pegou esses conhecimentos e ele escreveu para você. Ela serve muito para o ser humano. Mas para uma mulher que quer estudar educação, compensa você gastar as 2 horas de leitura que você está aí. Você podia estar na referência. Vai quem pensou. Então, assim, foi uma coisa que essa mulher, de certa forma, acendeu uma luz dentro de mim. Então, para mim, funciona. Para mim, funciona. E posso dizer, para alguns, funciona desse jeito. Para outros, não. Para outros é o moderno, é a síntese. Para ela, assim, Mirella, eu não tenho paciência para ler coisa densa. Eu gosto de alguém que já me traz uma coisa traduzida, porque eu vou entender. Porque cada um aprende de um jeito. Por isso existem as inteligências múltiplas. Isso aí é assunto de outra coisa, não tem nada a ver, mas assim, existem outras dimensões do saber e do aprender. E cada uma é de um jeito. E a gente vai entendendo isso, que cada criança tem um ritmo, cada ser humano tem um ritmo. E ela é dotada de uma história, ela é dotada de uma curiosidade e de um potencial. Cabe a gente entender esse potencial e trabalhar nesse potencial, tá bom? Quando começou a psicologia da educação? Começou com o Thorndike em 1903. Então, assim, a primeira vez que se falou o termo psicologia da educação foi ele. Ele criou um livro que se chamava assim, Psychology, Educational Psychology. Me perdoe o inglês, eu não sou fluente, nem bilíngue. Mas eu tô testando, né? Se você rir de mim agora, você depois confessa, viu? Que a irmã não é fluente em inglês. Mas você entender, Psicologia Educacional foi um livro. Como começou isso?
Ele criou um dispositivo elétrico, era uma gaiola, ele botou pombos. Olha aí como é que começa o negócio. Botou os pombinhos lá dentro, era uma gaiola com um dispositivo elétrico. Então o pombo picava, ora para receber alimentação. Então, ora ele picava, ele recebia alimentação, a recompensa, ora ele picava, ele recebia um choque. Nossa, coisa esquisita, por que fizeram isso com os coitados do pombo? Porque esse homem pensou que alguém pode responder a um determinado estímulo. Foi aí que nasceu a psicologia da educação. Espera aí. Com os pombinhos, depois com os ratos. Né? Aí começou com um dispositivo elétrico, em 1903. Gente, isso aqui é muito antigo. É novo, mas é antigo, é arcaico. Hoje em dia a gente não está botando pombo na gaiola para pensar como é que a criança aprende. Porque a criança não é um pombo. Olha o tamanho do cérebro humano, olha o cérebro do pombo. A distância que existe. Deus fez o pombo, Deus fez o homem. A gente tem que estar olhando para o pombo, tem que olhar para o homem, porque é o nosso igual, é o nosso semelhante. Mas começou com esse homem aqui pensando isso. A psicologia da educação nasce em 1903, com um homem fazendo experimentos com pombos. Passa pra gente. A partir desse cara surgem as primeiras teorias da aprendizagem, que é o que a gente está vendo aqui. São vertentes. Como eu disse, a gente não vai entrar na teoria toda, porque uma teoria, ela é grande. E assim, existem ideologias, existem outras coisas dentro da teoria que pra gente, nesse contexto, não interessa. Interessa a ideia. Até porque se a gente for entrar em ideologia, a gente entra nessa pessoa, talvez a gente encontre coisas dessa pessoa que a gente diz assim, eu católica não quero isso aqui, entenderam? Então pra gente não cair nesse preconceito de se fechar o conhecimento, o ideal é que a gente entenda a ideia central, tá bom? Particularmente eu, Mirella, não gosto de Skinner. Mas a neurociência fez a Mirella entender que uma das coisas que esse homem falou teve sentido. O Skinner foi aquele que começou, descobriu lá o Thorndike, o Pavlov depois do Thorndike, e ele começou em 1931 a fazer os experimentos com os ratos e observar o grupo e o estímulo. Então colocava na gaiola o gato, o rato que recebia a recompensa, o rato que recebia o choque, que era privado. Depois o grupo de animais, o grupo dos macacos, em que assim, um entrou, se ele ia tentar pegar a banana, ele tomava um choque. Aí você entra o segundo, toma choque. Chega uma hora em que todos tomam um choque se um pegar. Então, às vezes, aí colocava um macaco recém-chegado naquele meio. Antes do macaco chegar na banana, todos os outros batiam nele. Por quê? Porque todos já tomaram choque. Então, sabe, se você pegar, vai todo mundo sofrer. Então, ele começou esses experimentos para entender que, às vezes, o meio pode controlar a resposta de uma pessoa. E a educação brasileira, não brasileira, né? A educação, porque isso também aconteceu na educação norte-americana. A educação, por muitos anos, ela foi behaviorista. Esse homem aqui começou o movimento, é um dos pioneiros do behaviorismo. Já ouviram esse termo? Behaviorismo? É um termo muito utilizado, especialmente na administração. Que o behavior vem de comportamento. Então é a teoria do comportamento. Não é a teoria centrada na pessoa, no que a pessoa pensa, não. É em como ela reage. Então, aqui a teoria de aprendizagem diz que o estímulo vai gerar a resposta que eu espero. Graças a Deus, a gente avançou para outras teorias. Porque senão ainda estaríamos numa escola com palmatória. Uma escola behaviorista é uma escola de palmatória. Então, a criança tem que responder do jeito que eu, adulto, acho correto. Se a criança sai disso, o que ela recebia? A palmatória. Ajoelhava no milho, era humilhada na sala, ficava de costa para o grupo. As coisas antigas. Às vezes ali aquela escola militar, não tenho nada contra o ensino militar, mas assim, dependendo da regra. Vocês estão me entendendo? Por favor, me ajudem, né? Me entendam aí, né? Não quero entrar em discussões polêmicas, pelo amor de Deus. Mas assim, quando a gente olha para o ensino militar regrado, que tem aquilo que é bom, porque o ser humano precisa de rotina, o ser humano precisa de disciplina, o ser humano precisa respeitar, ele precisa de hierarquia, a gente precisa. Mesmo que a gente não goste, nós precisamos para o bom funcionamento desse negocinho aqui, ó.
Sem isso a gente não funciona. Ele fica sem parâmetro. Mas não é só isso. Não é a disciplina pela disciplina no sentido de ser carrasco. A escola não pode ser carrasca. Como eu disse, eu vou falar da escola. Né? A escola não pode ser uma carrasca. A criança não pode entrar dentro do muro da escola se sentindo ameaçada. Pensa se por causa de uma criança uma sala inteira sofre. Que era o que a gente fazia há um bom tempo atrás, né? Nós. Assim, um errou, a turma tá sem recreio. Eu tô fazendo com as crianças o que ele fazia com os macaquinhos, né? O que acabou de entrar, apanha, nem sabe o que tá apanhando. Minha mãe tinha 4 filhos, né? Um errava, os 4 apanhavam. Às vezes eu não sabia nem porque eu tava apanhando. Mas aí pra gente entender, muitos, talvez muitos mais antigos da Canção Nova vieram desse ensino de aprendizagem e atestam isso. Porque para essa pessoa esse ensino deu certo. E a gente não pode dizer assim, não deu certo, porque ainda estamos aí, gente. Essa pessoa está vivendo, não está comendo, está dormindo, está trabalhando, é produtiva, faz alguma coisa da vida. Ela não está vegetando. Então, para ela, isso aqui se justifica. Comportamento e educação. A aprendizagem é mudar comportamento. Então, se a criança ela é muito ativa e eu conseguir fazer com que ela seja quietinha, pelo medo, é válido, eu eduquei. A escola era esse, entendo a palavra, opressor. Repressivo. Né? Repressivo, melhor ainda, vamos para o sistema preventivo. A gente era repressivo. E hoje em dia, se a gente não toma cuidado, nós ainda temos postura, eu, Mirella, tenho postura repressiva. Aí se ela não me dá muito trabalho, faz uma prova impossível. Isso é ser repressivo. Isso é o punir. O behaviorismo entendia que a recompensa e a punição andavam junto. Em alguns momentos o sistema de recompensa é importante. Porque a neuro... Aí eu vou chegar lá, ainda na neuro, mas assim, teve coisa que eu tive que entender, gente, o Skinner não era tão maluco assim, né? Porque quando falo do Skinner, a gente não gosta de Skinner. Tô dizendo porque assim, esses assuntos, esses papos, é papo que eu tenho com uma pessoa chamada Ana Luísa Cinieri. É com a Ana que eu converso. Se tem uma pessoa na comunidade, nem com o John, porque John nem abarca isso aqui e ele tem jeito. Ai, meu Deus. Assim, né? Vamos conversar de outra coisa, bichinho. Porque não é a realidade dele. Embora algumas coisas eu vou lançando ali nele, né? E faço ele pensar, então, e às vezes o John me devolve umas coisas que eu falo assim, meu amor, pelo amor de Deus, isso é muito arcaico. Como é que funciona com ele, né? A copo, pontilhado. Então, quando ele vai fazer pontilhado pra Lisa, não, pelo amor de Deus, ela não precisa de... Não, mas ela tem que aprender a fazer a forma certa. Mas ela não precisa aprender desse jeito. Eu, adulta, não tenho o que fazer para ela fazer o certo. Ah, mas então você quer que ela aprenda errado? Não, é porque eu vejo o erro de uma forma, dentro de um contexto, dentro de uma dimensão que para ele não é a minha. E às vezes a gente corre o risco de, olhando para o outro ser humano, querer que ele entenda que o erro, para ele, por exemplo, dentro da comunidade, para algumas pessoas o peso do erro é um, para outras é outro. Para mim, o que é errar? Será que eu me permito errar? Será que eu entendo que o erro faz parte? Quando eu olho para a escola, eu vejo um aluno desesperado na semana de prova, que passa o recreio, decorando, porque eles recreio é maravilhoso, semana de prova. Chega no recreio, ele dá me chama de tia, escuta aí. O relevo não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu me vejo lá atrás, gente, fazer desse jeito, né? Talvez você também fazia. Para ver se você memorizava, parece que você tá dançando. Parece judeus lá no mundo das alimentações, né? Tipo, porque o relevo não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá. Aí eu, teve uma que fez isso comigo na fila do lanche, aí eu, e o que você entendeu disso? O relevo não sei o que. Não pergunta o que você decorou da apostila. Eu estou dizendo assim, o que você entendeu, porque a professora pode não perguntar isso. Ela pode pedir assim, diga com suas palavras o que você entende por relevo de não sei o que. Você vai conseguir? Aí ela, tia, muito difícil. Aí eu me repenso, até que ponto o meu sistema de educação está sendo efetivo. Porque essa menina sente que tem que decorar porque ela não quer errar. Porque ela estuda para passar de ano, ela não estuda para aprender. Mas é um sistema muito grande de educação que tem que ser mudado. Vocês estão entendendo? Porque às vezes eu, como mãe,
Não é o que eu vivo com o Liz hoje, mas pode ser que um dia, sei lá, você com o Rafael, você fique preocupado. Rafael, meu filho, tem que passar... Ou ela entra com essa coisa de que ela tem que passar de ano. Então eu não me preocupo se ela realmente aprendeu, se ela está conseguindo aprender. Ela tem que passar de ano. Ela tem que terminar em novembro, porque a gente já comprou passagem para dezembro. E vive, coitado, bota a criança num drama, né? O adolescente num drama. Aí ela tem medo de errar. Só que esse adulto aqui, ó, do behaviorismo, da escola behavior, é normalmente um adulto que tem muito medo de errar. Porque a resposta que ele vai ter é negativa. E foi internalizado nele que, dependendo da resposta que ele der, vem uma punição. E a gente é internalizado disso. Se a gente tem medo, por exemplo, tem gente quando chega a época de balanço, fica temeroso. Eu digo por experiência. No meu início, quando eu entrei na comunidade, gente, pra mim era dramático. O processo de avaliação ainda é muito dramático pra mim. Porque a avaliação, ela é um campo muito desconfortável. Eu tô para ver um ser humano que diz, adoro ser avaliado. Adoro ser colocado em xeque. Adoro quando começam a levantar as minhas questões e me mostrar que aquilo... Porque o campo avaliativo é muito desconfortável. É muito desconfortável. Deixa a gente muito suscetível à avaliação alheia. Porque quem avalia a gente não tá aqui dentro, tá fora. Aí talvez a pessoa não vai considerar se eu estava nervosa na hora, se eu não dormi bem, estou dizendo da escola, tá? O processo avaliativo, ele é muito melindroso, ele é muito... Eu gosto da palavra dramático, porque era o professor de filosofia que a gente tinha, ele falava isso. O processo avaliativo é muito dramático. Isso realmente é muito dramático. Não no sentido de draminha, de chorar. Ele é dramático porque ele mexe no interno. E ele começa muito cedo. A criança tem medo da avaliação. Porque ela sente que no julgamento ela pode ser punida. Por isso que eu digo, às vezes, a gente pode não gostar do que esse homem fez junto com sua equipe de behaviorismo. Mas a nossa educação, a forma como a gente está ensinando, como nós estamos avaliando, pode ter internalizado muito de behaviorismo. Quando eu olho para a comunidade, vou me olhar, né? Eu olho no meu grupo, no nosso grupo de casais. Eu sou um ser diferente, John é um ser diferente, Renata é um ser diferente, Marabá é outro ser. Nós somos, é múltiplo, é muito diverso. Agora, se eu tenho a infelicidade de pegar um formador que quer que todo mundo seja no parâmetro dele, e eu entendo que se eu não respondo a isso, eu serei punida, eu não vivo a minha verdade. Eu não vou viver a minha verdade. Pra que eu vou dizer que tá difícil, que eu tô tendo dificuldade, ou que eu tô questionando, ou que eu não tô concordando com o que a Verinha escreveu no papel? Porque eu não posso dizer isso. Se eu disser, eu tô questionando o Padre Jonas. Pelo amor de Deus, não quero ser polêmica, mas sim. Vocês estão me entendendo onde eu quero chegar? Então, eu sinto que eu não posso dizer, porque eu preciso responder a um comportamento, um padrão. Isso aqui é padrão, é paradigma, é um mapa, é uma rota. Entendeu? Então, existe um paradigma do que é aceitável. Claro, né? A gente não quer uma pessoa dentro da comunidade que está batendo no outro. Agressão física. Eu não quero, pelo amor de Deus. Eu não gosto no meu grupo uma pessoa que vai ficar, né, ali em casa sola, dá uns 5 minutos de loucura, levanta e dá um soco em mim. Eu não quero um negócio desse. Entende? Então, existe ali o que seria o aceitável. Mas se existe um padrão implícito no meu grupo, e eu sinto que eu tenho que responder a um paradigma, se eu quero continuar aqui, eu entro no padrão. Aí eu mudo de grupo, por exemplo, eu mudo de sala, ou eu mudo de escola, ou muda o professor, existe um outro padrão. Aí eu me torno a resposta para aquele padrão. Por quê? Porque aprender é comportamento. Então eu me comporto, eu danço de acordo com a música. Qual é o problema de só dançar de acordo com a música? Quando a gente chega no que a gente diz de nível de maturidade, a pessoa entra em crise. Aí eu vou dizer dentro da realidade escolar. Quando que eu vejo essa crise? Na puberdade. Aquele menino que não dá conta do que está acontecendo no corpo dele, porque, gente, o que aconteceu aqui dentro em nós foi complicado, viu? A gente recebeu essa descarga de hormônio, foi muito doido.
Algumas tiveram medo da menstruação, por exemplo, só tem uma menina aqui, né? Você aí, rapaz, não passou por isso, passou por outras coisas. Mas a gente tem aquelas meninas que tiveram medo, porque foi ensinado pra ela que ela ia virar mocinha, e aí coisas que ela fazia, ela não podia fazer mais. Tô dizendo da minha realidade. Depois escutei uma menina que escreveu pra mim assim: tia, tenho medo de ser menstruada. Que era uma caixinha de coisas que eles podiam dizer no anonimato, não barato. Vamos fazer essas caixinhas. Tenho medo de ser menstruada. Até ela conseguir dizer quem era, descobrir quem é essa menina. Aí fui conversar. Qual era a crise dela? Aos 12 anos, ela estava com medo, porque ela sentia que estava todo mundo na sala ficando. Aí ela já tinha se preparado, já estava andando com um pacote de absorvente, ainda botou no noturno. Eu falei: minha filha, você não precisa disso aqui é muito grande, isso aqui é para mulher muito mais velha. Não! Pega um pequenininho, arranja uma bolsinha, coloca lá guardadinho, você vai carregar o pacote, que é que você vai tirar a apostila, vai sair juntos, os meninos vão ver se você vai ficar com vergonha. Né? Todo um processo de dizer pra ela. Mas aí eu vou entender que o medo não era do sangue. O temor era a mudança brusca que ia acontecer. Porque quando chegasse o dia das crianças, ela não ia poder pedir o que ela estava esperando. Porque ela não era mais criança. Ela ia ser mocinha. Então o drama é: tia, tomara que venha lá pro Natal, depois do dia das crianças. Porque a expectativa dela era o presente que ela ia pedir. A brincadeira que ela não ia poder fazer. Aí disseram que ela não podia mais sentar no colo porque os meninos, porque ela ia ficar mocinha, porque ela podia ficar engravidada. Na cabeça dela, se ela sentasse no colo do pai, ela podia engravidar. Olha a loucura. Gente, é cabeça de menino. É cabeça de criança. E eles pensam umas coisas que a gente fala assim: meu Deus, de onde saiu isso? Eles fazem uns rearranjos assim, que você fala uma coisa e entendeu outra, e ele processa diferente. Por isso que é bom estar com criança em escola. Porque você fala uma coisa e ele processa aquilo tão complicadamente diferente. Assim: meu filho, não falei isso. Não é isso que eu estou dizendo. Mas que bom que aquele processamento é diferente para eu entender que não existe uma resposta só, um modelo só. Entendeu? Qual é o problema desse modelo aqui? Essa criança que pensava diferente, eu diria: tá errado. Você tem que responder isso. Eu aprendi com a minha mãe que história era decoreba. Minha mãe falava assim: minha filha, história é decoreba. Você decora. E na 4ª série, tendo que fazer aquele negócio lá do descobrimento, eu lembro até hoje, tinha que fazer um trabalhinho. Minha mãe: história é decoreba, você tem que decorar. Então eu não tenho que aprender, eu aprendi que eu tinha que decorar. Então se eu dissesse com as minhas palavras, estava errado. É esse sistema aqui, entenderam? O que é o behaviorismo? Ele é bom. Tem coisas boas que a neuro vai atestar. Vai dizer assim: ó, isso aqui é importante. Mas nem tudo do behaviorismo a gente precisa trazer hoje para a nossa realidade. Pode passar, Graça. Aí, contraponto do seu Skinner, veio um homem chamado Carl Rogers. Ele é literalmente o contraponto. O bom é que esse povo é tudo contemporâneo, tudo da mesma época. Estavam tudo... Sabe aquele povo que nem a comunidade, tá todo mundo junto, mas cada um tá vendo o negócio? E a gente tá querendo provar entre nós quem é que tá certo? Disse: não, eu não concordo com essa forma aí que ela tá dizendo que vive, não é a minha, não concordo, não acho que é assim. Desse jeito foi esse povo aqui, ó, tudo em 1900. Esse último século, esse povo tava todo produzindo. Então o Rogers veio na contramão do Skinner, porque o Skinner dizia do comportamento, do estímulo, que você programa. O Skinner é tão doido que ele chegou a dizer uma vez: se você desse a ele 10 crianças aleatórias, independente do local, da história, da família, se você desse a ele 10 crianças, ele faria o sistema de educação que ele tornaria as 10 médicas ou advogadas. De tanta confiança que ele tinha naquele sistema de comportamento, de programação, de resposta correta, de estímulo. Como é que eu digo que eu vou pegar 10 crianças e as 10 vão ser médica? Eu estou matando as outras condições e potenciais que tem naquela criança. Não que ser médico é ruim, porque ele entendia que era o auge do trabalho social. O cidadão modelo ou era o advogado ou era o médico. E se o menino quiser tocar violão? Não pode, porque o certo é você gastar esse tempo fazendo isso para se tornar um médico. Entendeu? Na contramão vem esse figura aqui, Carl Rogers. A corrente dele chama-se corrente humanista.
Uma coisa muito interessante no Carl Rogers é que ele cresceu numa família de muitos costumes cristãos, de moral, então assim, a percepção do ser humano traz do que foi ensinado para ele, dos costumes, da religião, né? A gente percebe nuances na vertente dele. Embora para mim ele deixou muito solto, né? Porque ele era psicólogo, então assim, ele pensou mais no paciente do que na criança em si. Mas o que o Rogers vem falar do humanismo? Ele diz que a pessoa é o mais importante. Já ouvimos isso, né? Ele criou o termo terapia centrada no paciente. Para quem trabalha com psicologia, ouviu isso? A terapia parte do paciente. Então, ele que vai trazer o problema. Eu sento ali e fico só deixando a fonte jorrar. Né? Eu sei que eu ouvi a Grazi. E aí, Grazi, o que você quer dizer? Eu não gosto daquela parede roxa. E o que mais? E o que mais? Então, assim, eu não oriento. A única dificuldade que a gente tem um pouquinho com essa vertente é que, assim, tudo é muito centrado no ser aprendente. Então, dentro da realidade escolar, o que ele dizia? O professor, enquanto no comportamental lá, no behaviorismo, o professor era aquele que ditava, era aquele que instruía, e o aluno era aquele que recebia e respondia de acordo. Esse aqui diz, não, o professor facilita. É o aluno que... é a parte do aluno. A partir dessa pessoa. Se ele disser assim, olha, eu tô afim, eu acho que pra mim é importante a música, então vamos aprender sobre música. Mas a outra acha que é importante os jogos de montar. Então vamos para os jogos de montar. Porque tudo é muito centrado na pessoa. Então a gente parte do que é dela. Penso que talvez isso possa acontecer nas realidades formativas, daqueles que dizem, olha, eu deixo partir da pessoa e a partir do que ela me traz, eu trabalho as realidades dela. Então, essa corrente humanista, ela foi muito importante, por quê? Porque ela trouxe um contraponto para o que a educação estava vivendo. Diz assim, peraí, a pessoa não aprende só por estímulo e resposta, por sistema de recompensa e de punição. A pessoa também aprende a partir daquilo que é importante para ela. Isso que é interessante. Porque aqui, qual é a ideia dessas pessoas? Entender como é que a pessoa aprende. Não é dizer, olha, o meu modelo funciona. Dentro daquilo que eles observam, é o que eles acreditam. Uma criança, para o Skinner, uma criança aprendia se o ambiente fosse controlado e ela tivesse o estímulo correto. Para o Rogers, não, a criança aprende a partir do que é importante para ela. A criança aprende a partir do que faz sentido, a partir de contexto. É claro que isso aqui vai ser muito melhorado. Qual foi o problema do Rogers? Ele não teve uma não é ideologia a palavra certa, mas assim, ele não criou um programa, um plano muito claro para a educação. Então, acaba que a corrente humanista, ela passou porque assim, então a gente o professor é só facilitador. Então assim, tá, e aí? E a avaliação? Eu vou avaliar o quê? Porque para a Vacilene é importante para os jogos. Ok, ela montou o Lego. Aí para a Verinha foi a conta de matemática, ela soube fazer a subtração. Ficava muito, é como se ficasse muito solto, entende? E tudo que é muito solto não é bom para cá, diz a neurociência. Não pode ser nem repressivo, preso, nem solto demais. Tudo que está no polo, tudo que é polarizado, não gera saúde mental, nem física. Se eu beber água demais, mais do que o necessário para o meu corpo, eu posso vir a ter um problema de saúde. Se eu beber água de menos, todo mundo já sabe, né? Dá ruim. Da mesma forma é para o cérebro com as relações de aprendizagem. Eu também não posso exagerar a mão no ensino, como também não posso dizer assim, meu filho só brinque, só o lazer. Porque o cérebro precisa de disciplina, de rotina, de repetição. A gente precisa de repetição para aprender. A repetição faz parte do aprendizado. Mas não é a repetição, é o que a gente está entendendo hoje. Não é a repetição pela repetição, sem sentido. O que o Rogers traz? Não pode ser uma coisa sem sentido. A gente foi alfabetizado, muitos de nós, especialmente os mais antigos, naquelas cartilhas, vamos estudar a letra B. Eu lembro disso na faculdade, né?
O bebê baba. A babá é boa, porque você está aprendendo a letra B. Qual é o contexto disso? Que sentido isso tem para a criança? O bebê baba, e aí ele copiava 5 vezes a primeira pontilhada. Aí a segunda, lembram das cartilhas? Era uma bênção. Caminho Suave. Caminho Suave, ó, Laila, era o nome da menininha, da Caminho Suave. A Caminho Suave é desse jeito. Funcionou, mãe? Funcionou. Porque as pessoas escrevem. Então a gente também não pode dizer assim, endemonizar um método. Mas também não pode dizer que só ele funciona. Porque esse é o problema dos métodos. Um método sozinho, por si só, ele não vai conseguir responder todas as realidades. Porque nós somos diferentes. Será que um método tradicional vai conseguir responder à realidade de uma criança que tem um laudo, que possui um transtorno, uma dificuldade de aprendizagem, uma dificuldade sensorial? Será que aquilo ali responde à necessidade dele? Não, mas tem que responder, porque é assim que eu trabalho. Então eu desconsiderei aquela pessoa. Então a pessoa não é importante, o importante é o método. Alguns irmãos perguntam para mim, mas qual é o método do Instituto? Eu digo, sistema preventivo. Mas qual é o método? Você não tem um método? A gente não tem um método. Eu não sou tradicional, eu não sou construtivista, eu não sou sócio-interacionista. Hoje a gente caminha muito para a vertente do personalismo, porque a gente se encontra muito naquilo que o Garcia Ross traz. A gente se encontra, a gente vê verdade naquilo, a gente vê ressonância com o que a gente acredita de educação. Mas eu não posso dizer assim, gente, o tradicional em nenhum momento vai entrar no Instituto. Porque algumas situações precisam da repetição. Aí não quer dizer que eu sou tradicional, quer dizer que eu entendo que os métodos favorecem ao aprendizado. O método não garante, o método favorece. Se eu digo que o meu método garante, quando alguém, dentro da educação, quando eu vejo um educador que se levanta, especialmente os mais novos, né? Graças a Deus, sim, turma nova, porque o meu método resolve. Pode resolver sim, para um grupo seleto. Será que aquele método vai atender a criança autista? Será que aquele método foi pensado para uma criança que não ouve? Será que aquele método foi pensado para o pobre? Porque veja, o pobre, ele não vai ter os mesmos estímulos no ambiente que uma pessoa cujos pais estão dentro de uma vida acadêmica, de uma família que lê. Não preciso nem falar de universidade, assim. Se eu tenho pais que têm costume de ler, eu vejo que eles conversam, eu vejo que eles dialogam, eu vejo que eles debatem, eu vejo que eles me perguntam o que eu penso. Eu tenho pobre, quando eu digo pobre não só da comida, eu tenho um aluno pobre, que o pai não lê, que a mãe parou na 4ª série. Então ele não está num ambiente que o favorece a leitura. Ele não está num ambiente em que os pais dizem para ele, sonha que é importante. Porque o pai não teve oportunidade de sonhar. Não teve. Será que esse método contempla esse pobre? Porque ele vai dizer assim, não, você tem que ler uma poesia, uma literação, por causa da repetição, por causa do som, que é importante, gente. Isso é muito importante para a alfabetização de uma criança. Não estou dizendo que é ruim, estou dizendo que faz sentido. Mas será que esse método, só pelo método, vai alcançar esse pobre? Que ritmo que eu tenho que ter com ele? Aí pensemos na canção nova, né? Na gente. Meu Deus, a gente é tão diferente. Padre Leandro. Padre Leandro foi da minha turma. Padre Leandro saiu da roça. Petúnia. Foi morar na casa da Mirella, que estava saindo da universidade de pedagogia. Quanta diferença no falar, no pronunciar um verbo, no compreender o evangelho. O Padre Leandro tinha uma visão de evangelho que não era minha. Por causa do meio. Eu vim de São Paulo, capital, ensino público. Participei de um movimento estudantil. Sabe? Então assim, eu tinha outras experiências de engajamento social. E isso não me colocava em vantagem sobre ele. Porque as experiências de engajamento social dele era outra.
Era outra realidade. Aí será que o método da mestra, um método pelo método, o comportamento esperado, atenderia os dois? Será que a forma da gente dialogar com esses dois tem que ser igual? Porque se tem que ser igual, a gente entra no que a gente chama de ensino GA. Eu chamo de ensino goela abaixo. Tem que descer. E se não aceitar, não serve, não é daqui. Eu digo por causa do instituto, né? Quando tem uns alunos que assim, essa pessoa não é daqui, Senhor. Aí ao mesmo tempo o Espírito Santo diz, não, ele é daqui, porque senão a senhora trouxe, esse menino é meu. Né? É o tempo todo um retomar sistema primitivo dentro de mim. O tempo todo eu tenho que retomar. Então aqui, gente, esse menino não é do instituto, Senhor. Olha esse comportamento, Jesus, esse menino vai botar os outros a se perder. Aí depois eu, não, peraí. Se a Virgem trouxe, esse menino é meu, enquanto ele estiver aqui. A hora que ele for, ele vai. Virgem Maria, não segure. Se esse menino estiver aqui, a senhora leve. Ainda diz o mesmo mar que trouxe, que leve, porque olha, né? Que alguns vêm e realmente não são. Mas vieram, caíram ali. Ou para receber uma oração, ou para participar de uma adoração, ou para entender que existem outras formas de vida social, que não é aquela que ele está acostumado, para entender que existe disciplina, que você xingar um professor não é aceitável. Ele vem só para isso. Aí ele diz, não, ok, não quero isso para mim. Minha mãe diz, eu também não quero isso para mim, ok, vai. Vamos com Deus. Mas tem aqueles que vêm, e que aí eu não posso ficar presa no método, porque é o pobre que veio. Vocês estão entendendo? Qual a vertente? Passou. Bora lá. Aí a gente entra nas correntes cognitivistas. Até então se pensava muito, ou é o comportamento que dita, ou é a pessoa que diz. Aí surge um biólogo, olha, não é um psicólogo, surge um cara da biologia, porque Piaget era biólogo. Tanto que ele diz que ele não criou, nem na educação, a gente não diz que o Piaget, ele criou uma teoria de aprendizagem. Na verdade, ele criou o que a gente chama de epistemologia genética. A partir dele surgiram outras teorias. Piaget tem a sua grande importância na educação. Ele foi importante. Posso não concordar com tudo dele. Mas, gente, alguém parou no meio da loucura toda e disse assim, peraí, eu quero entender como é que a criança realmente aprende. Então eu vou olhar quem? A criança. Eu não vou olhar nem o rato e não vou olhar nem só o paciente. Eu vou olhar a criança. O que Piaget fez? Anos e anos olhando a criança. E intuindo como ela estava aprendendo. Então existem jogos piagetianos, existem métodos piagetianos. Ele abarca toda a complexidade do aprender e saber? Não. Mas ele foi importante, porque a partir dele outras teorias surgiram. Então o Piaget, o que ele trouxe? Ele começa com a observação e ele indaga como é que se produz conhecimento a partir da consciência, à luz da consciência. Tipo assim, tá, a criança aprende, como que ela mostra pra mim que ela aprendeu? Como é que ela responde a isso? Né? E como que eu considero a resposta dessa criança? Então, Piaget, para o educador, ele é importante porque fez a gente parar e se colocar num lugar não só de carrasco, nem só de facilitador, mas dizer assim, como é que o que eu recebo e como é que eu devolvo? Entenderam? Assim, eu recebi isso aqui, mas como é que eu estou devolvendo? Eu pergunto de novo, eu digo tá certo, eu digo tá errado, eu encerro ali. Entenderam? Então, Piaget foi importante nisso. E ele, uma coisa nova do Piaget, tem duas coisas que foram muito importantes e que permeiam muito a psicologia da educação até hoje. Ele criou níveis, e ele mesmo dizia, olha, não é um critério, uma categoria. Tipo assim, mas ele criou níveis de desenvolvimento, que começava da primeira infância, do 0 até a adolescência. Então, assim, ele se preocupou em observar os diferentes níveis e ver como é que a criança de 0 a 2 anos aprende é diferente de como um adolescente está aprendendo. E ele sempre diz, olha, ele mesmo diz lá, né, que não é pra gente categorizar, então a Rafaela tá com 10, não, a Rafaela tá nesse desenvolvimento. Então se a Rafaela não tá respondendo isso aqui, pronto, tem alguma coisa errada. Porque esse é o problema da gente, viu? Se a gente não tá dentro da categoria, tem alguma coisa errada.
né? Olha, aos 30 anos eu deveria ter essa atitude madura. Eu não tenho, tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Eu mesma, meu Deus, isso eu não consigo engravidar assim. 1, 2, 3, tem alguma coisa errada. Porque existe uma categoria, porque existe uma expectativa minha, da minha família, da minha comunidade. E aí, vocês não querem filho? Oh, meu Deus, como eu quero? Existe. Qual é o problema quando a gente pega a teoria pela teoria da aprendizagem? A gente querer categorizar a criança. Aquilo ali são luzes. O método é importante para isso, para balizar. Eu gosto muito dessa palavra. O método, ele baliza. Ele é balizador. Ele não pode ser o único caminho, mas ele baliza. Ele me diz assim, olha, o ideal é que de 0 a 2 anos a criança já esteja andando e já esteja conversando a sua linguagem. Quer dizer que ela tem que, aos 2 anos, estar falando corretamente todas as palavras? Não. Ah, mas a criança não fala, Mirella. Mas peraí. Por isso que a gente vai lá ao personalismo, né? Mas e a família? Conversam com essa criança? Ou essa criança passa mais tempo no celular porque os pais terceirizaram a educação? Porque hoje a gente tem crianças muito pequenas cuja educação está sendo terceirizada para o celular. E aqui eu não quero endemoniar os pais assim, que pais relatos. Minha gente, às vezes essa mulher trabalha o dia inteiro. Esse pai é ausente. E o único jeito dessa mulher produzir é se a criança der paz para ela. Onde é que a criança acha paz? O adulto? Na frente de algo que a estimula. Será que estimula? Então é óbvio que uma criança que passa mais tempo no celular tem a linguagem um pouquinho mais comprometida. A gente vai vendo isso onde? Na neurociência. Porque hoje tem um pouquinho mais de precisão para dizer, olha, é diferente uma criança que um adulto conversa com ela. Mas também não é conversar só para corrigir. Minha filha fala muito, a Liz gosta de conjugar velho. Então assim, às vezes ela faz umas conjugações, meu Deus do céu. Né? Mamãe, a tia Vitória trouxe o fogo para a sala. Ela trouxe, filha. Foi, trouxe. Como é que foi isso? Ela trouxe o galho e tinha o fogo. E eu sou o fogo, porque eles estão trabalhando os 4 elementos. E Liz, desde o início do ano, diz que é o fogo. Eu, misericórdia, meu Deus, não podia ser uma aguinha. Negócio mais calmo. Aí outro dia ela entrou num choro que o John, né? Não, eu vou ser o fogo. Não, você não. Eu sou o fogo, você não pode ser o fogo. Então ela tá nessa fase de que ela... E ela é bravinha, né? Então ela gosta de falar bravinha. Aí eu só de pirraça. Não, você é o fogo também. Aí ela... Não, mamãe, papai não pode ser fogo. Minha filha, todo mundo pode ser fogo se quiser. Qual é o problema de todo mundo ser fogo? Mas ele não pode. Por que ele não pode? Tem que fazer pensar. Ela vai conseguir responder? Não. Porque ela nem tem maturidade, isso aqui nem tá fechado ainda. O córtex, a gente vai entendendo, né, neura, o córtex frontal, gente, esse negócio aqui, nem depois da adolescência tá totalmente. Diz a neurociência que lá pros 22. Aos 22 eu tava na comunidade. Pensa, vocês receberam uma pessoa que tava com isso aqui terminando de melhorar, entendeu? Então é óbvio que as respostas que a Mirella dava lá no caminho não são as mesmas de agora. Óbvio. Não tem como. Aí seria muito injusto. Vou usar a Verinha de exemplo, porque a Verinha me conheceu lá no caminho. Seria muito, antes do caminho, né? Seria muito injusto que a Verinha me pautasse só por aquilo. Porque essa é a mesma pessoa, mas já não vive igual. Porque as experiências que eu fui tendo de vida, não só de comunidade, de vida, nesse meio tempo, de 2007 pra cá, perdi meus 2 pais. Eu casei, eu me tornei mãe, eu estudei, eu passei por um transplante de fígado, eu terminei há 2 meses atrás de tirar 25 centímetros no intestino. Então, assim, eu tive experiências de vida que me fazem responder as minhas questões, não só comunitárias, as minhas questões de forma diferente. Gente, eu fui muito frustrada na comunidade, graças a Deus. Fui muito frustrada. Mas a comunidade já me frustrou demais. Aí eu aprendi com o Daniel Machado que a frustração na psicologia, ela é uma chave maravilhosa para se criar maturidade. Então ela é importante. Eu lembro disso quando eu educo na escola. Eu não posso dar tudo para eles. Eles têm que ser frustrados. Ele precisa passar pela frustração.
É claro que eu não vou dizer pro meu adolescente, pegar o Davi. Olha, Davi, faz parte, você vai se tornar maduro. Pra ele não faz sentido. Ele vai olhar minha cara, que saco nessa tia. Querendo dar lição de moral. Não, eu vou dizer pra ele, cara, é assim mesmo. Você criou uma expectativa e não conseguiu. O que você vai fazer a partir de agora? Se você tiver de novo uma Olimpíada ano que vem, você vai tentar de novo? Você tem coragem de tentar e não conseguir, talvez? Tem essa coragem? Porque essa é a resposta madura que a gente espera, né? Que ele não desista. Porque ele tentou e ele foi frustrado no plano dele. Ele devia haver um plano dentro dele, coitado. O bichinho estudou, ralou. Eu imagino que ele gastou tempo. E de repente saiu o resultado e não foi ele. E não fui eu que corrigi. Entendeu? Pela primeira vez a gente participou das Olimpíadas Brasileiras de Matemática, o Instituto. Foi brasileira, muito legal. Esse ano a gente conseguiu ir para a Olimpíada de Robótica e para a Olimpíada Brasileira de Matemática. Eles não vão ganhar nada com isso, viu? Só ganha quem é medalhista. Porque existe uma cota olímpica. Que o aluno que ganha medalhas pleiteia vaga em universidades públicas, estaduais, federais, sem precisar de vestibular. Existe uma cota olímpica. Tem aluno que sabe disso desde sempre, os pais, né? Então, fomentam muito. Então, tem aluno que é medalhista, tem 3, 4 medalhas de Olimpíada de Química, porque está desde do 8º, do 7º concorrendo. Esse menino escolhe para onde ele quer ir. Ele não faz Enem, ele não faz vestibular. Porque ele já prova que ele tem competência para aquilo. Ele não precisa fazer uma avaliação, ele já fez. Quando a gente foi para a Olimpíada Brasileira, tô dando esse exemplo, a minha intenção não é ter um monte. Eu falei para eles assim, qual a minha intenção? Eles, que a gente ganhe tudo. Eu falei, não, minha gente, é a primeira vez, o primeiro ano. Seria muito besta de achar que nós vamos chegar no primeiro lugar no primeiro ano. Assim, o que eu espero de vocês é que vocês tenham a coragem de participar de uma avaliação brasileira. E de talvez não ir bem, saber que a gente precisa pedalar. Mas eu só quero que você tenha coragem. Você tem coragem? Porque é frustrante, a prova foi frustrante. Alguns disseram, tia, tudo que eu estudei não caiu. Olha que frustração, pensa, a pessoa ficou. Você ficar, se preparar para um negócio, e chegar na hora, nada daquilo foi perguntado para você. Pensa, eu me preparar para isso aqui, chegar aqui, a Verena dizer assim, Mirella, não era o que a gente queria. Eu falo, que frustração que vai gerar em mim e em você. Enorme. Porque eu fiquei um mês rezando isso aqui. Entendeu? Então ele tem essa questão dos níveis da categoria do desenvolvimento. E ele usa 2 termos que eu pelo menos, eu recordo muito esse termo dentro da minha realidade escolar. Ele usa o termo acomodação e assimilação. Ele foi esse pioneiro dentro dessa epistemologia genética. Ele usa muito o termo acomoda e assimila, assimila e acomoda. A assimilação, ela vem antes. Ele intuía isso, né? Ela assimila para depois acomodar o conhecimento. Então, o que é o assimilar? Eu ensinei uma coisa aqui para vocês. Você assimila. Se você não repete, se você não recorda, se você não treina, se você não progride, foi feita uma sinapse. Entendeu? Ensinei alguma coisa, criou um... Enquanto a gente está conversando, as sinapses estão loucamente aí no nosso cérebro, né? O que elas estão fazendo? Elas estão comunicando um neurônio com o outro. E aí, talvez, uma coisa que eu disse aqui, você lembrou lá da sua escola, do seu passado. Essa sinapse, ela vai ser mais forte, porque ela pega uma coisa que você já tem. Então, ela reforça. Vocês estão entendendo? Então, é isso aqui acontecendo. Então, ele assimila. Se eu não trabalhar, ele não acomoda. Por que a gente diz que um aluno, ele não estuda de véspera? Não é eficaz estudar de véspera, porque de véspera você assimila, você não deu tempo para o cérebro acomodar. Entendeu? Aluno que deixa para estudar um dia antes da FUVEST, ele tem que dar muita sorte no chute, porque ele não deu tempo. Por que diz assim, olha, você, eu digo muito para os formandos, né, para o nosso ensino médio, gente, estuda antes, um dia antes, a noite antes, vai comer uma pizza, vai passar... Já viram falar disso? Vai descansar. O jornal faz muito isso na época do Enem, né? O que fazer na noite anterior ao Enem? Vai brincar, vai descansar, vai dormir bem, vai comer bem.
não é comer uma feijoada para ficar 8 horas da manhã e dar cajibóia lá parada. Né? Mas vai comer, vai dormir, vai fazer coisa que te agrada, vai fazer um exercício criativo, vai fazer uma corrida, vai fazer alguma coisa que não seja sentar na frente do livro e ficar até as 3 da manhã. Porque isso já não é mais efetivo. Dentro da assimilação e acomodação, a criança aprende a cor. Coisa bem básica. A criança aprendeu que isso aqui é azul. Azul. Ela assimilou o conhecimento azul. Depois ela aprende que aquele ali também é azul. Mas é igual? Não. Essa assimilação, ela se torna uma acomodação maior, porque eu entendo que existem nuances de cor. Estão entendendo como é que funciona o cérebro da criança? Isso foi o que o Piaget foi descobrindo. Parece que é uma coisa que a gente... Mas, gente, isso é óbvio, mas alguém parou para estudar isso. E para pensar e para dizer, gente, olha, existe um processo de assimilação, existe um processo de acomodação. A acomodação é essa categorização. Vou colocando as caixinhas, entendeu? Nossa, isso aqui é cor, isso aqui é... Não, isso aqui tem a ver com isso. Aí aquela sinapse junta com a outra, dá um negoção aí, fecha uma corrente, aquele ensinamento, aquele aprendizado, ele é mais significativo. Quer dizer que ele vai durar mais. Quer dizer que provavelmente ele não será esquecido com facilidade. Pode ser esquecido, porque a gente esquece. Mas se eu relembro, se eu volto, se eu treino, se eu descubro mais, se eu estudo mais sobre, eu reforço esse aprendizado, ele cresce. Essa sinapse, esse conjunto de coisas aumenta. Partindo do Piaget, um dos garotinhos dele, pode passar, é o Vygotsky. O Vygotsky é bastante massacrado. Assim, tem muita gente que fala mal do Vygotsky, porque ele veio com uma teoria, né? O Piaget fala da criança. O Vygotsky, a partir da teoria piagetiana, diz que não é só a consciência, não é só isso. Existe um meio. Então ele fala da corrente sócio-histórica. Ele diz que não é só a criança pela criança com seu desenvolvimento. Ele diz que existe um meio, existe uma história, existe uma cultura. Então é óbvio que a forma, vou dar um exemplo aqui usando a Ivana, porque vem de uma realidade de exterior. Então a forma como o aprendizado, o método, a língua, a cultura ocorreu efetivamente dentro da cabecinha da Maria é diferente daqui. É diferente do Davi. Óbvio que eles vão comparar, porque eles lembram. Mas o sistema de ensino é diferente. A cultura é diferente. O educador é diferente. O local é diferente. A escola em Cachoeira Paulista não é igual à escola do Rio de Janeiro. É? Não é. Não é igual a de Taubaté. Não é igual a de Cruzeiro. Porque existe também uma cultura local. Existe um público. Eu tô numa escola que o povo gosta de roça, gente. Os meninos vêm de botina. Eu falei, meu Deus do céu. Vem com aquelas botas de texana. Tia, minha texana é linda. Eu sei, agora. Eu não boto um negócio desse. Não gosto. Não é de mim. Mas é a realidade. É a realidade. Não é que é um problema dessa vertente. É quando eu pego só a vertente pela vertente, o que eu faço? Eu tenho que considerar que eu vou ensinar a partir da texana do menino, porque para ele é roça. Esse é o problema quando a gente pega um método pelo método sozinho e destrincha o método. Por isso que às vezes Vygotsky é tão mal falado. Porque é como se a gente dissesse, não, eu tenho que considerar que a velhinha vem de Cruzeiro, então é assim que eu vou ensinar. Tá? E o resto do mundo? Então eu não falo mais nada com ela. Eu não trago nenhuma outra informação, porque eu tenho que partir do histórico e do social dela. Ah, porque, não sei, a mãe da velhinha talvez não tivesse a escolaridade, então eu tenho que parar aqui com ela. Não. Mas é muito importante o que ele diz, porque ele diz desse meio. Ele tem um termo que chama-se de zona de desenvolvimento proximal. E ele diz que existem dois aspectos da inteligência. O real e o potencial. O real é o que a criança faz sozinha já. Liz consegue colocar a camiseta sozinha. Com 3 anos. Louvado seja Deus, ela consegue. Ela pode levar 5 minutos, mas ela consegue. Fica nervosa. Tem hora que não dá certo o buraco, ela fica com ódio. Ela arranca aquela roupa, ela joga. Pra você ver, olha que bênção de temperamento.
Aí eu vou lá, minha filha, o que é que tá acontecendo? Não consigo! Aí eu, respira, calma, pede ajuda. Daniel Tigre lá em casa, maravilhoso, me ajuda com as musiquinhas, né? Canta as musiquinhas, Daniel, lembra do Daniel Tigre que diz: quando você se sentir frustrado, dê um passo para trás. Aí ela canta, e peça ajuda. Você precisa de ajuda? Mamãe, não consigo. Você não consegue? Então vamos lá. Mamãe, eu não consigo. Me ajuda. Tem dia que ela fala assim, me ajuda, Senhor. Acho que ela escuta muito, né? Ai, Senhor. Outro dia ela, ai, Senhor da glória, essa calça. Eu, meu Deus, né? Graças a Deus, né? A pessoa até para xingar é evangelizada. Né? Ai, Jesus, papai do céu, me ajuda. Aí agora me entendeu providência. Então é tudo, mamãe, eu vou pedir uma providência. Mamãe, eu vou pedir uma providência. Ontem a gente foi em Lorena, que eu fui no Djalma. Ela foi com a gente. Aí passamos, ela viu uma casa. Mãe, que casa bonita. Eu vou pedir a providência do papai do céu pra gente morar aqui. Eu falei, não, filha, essa providência a gente não precisa não. A gente já tem a nossa casa. Papai do céu, eu quero morar numa casa bonita. Providência, providenciar, eu amei. Pra ela já é um pouco natural, não é uma coisa forçada. A gente nem força. Mas é porque começou com o negócio dela querer um ovo de Páscoa. Eu falei, filha, a gente não tem. Vamos pedir a providência. Então ela entendeu. Ela viu um negócio na televisão. Ela viu lá o cara esquisito, a mulher dançando com a roupa roxa de bailarina. Ela, mamãe, eu quero vestido de bailarina. Filha, peça pra providência. Aí ela, na mesma hora, papai do céu, eu quero a roupa da bailarina roxa. Se ela vai conseguir, eu não sei. E ela vai ser frustrada porque nem tudo que ela vai pedir pra providência vai vir. Não vai, porque eu já pedi muita coisa pra providência e não veio. Então eu aprendi a rezar, Senhor, a mim o que é meu. O que é pra mim, o Senhor manda, porque eu sei que nem todas as consolações são minhas. Nem todas as alegrias são pra mim. Nem todas as curas são pra mim. Senhor, a mim o que é meu. Ela aos 3 anos ainda não tem maturidade pra isso. Porque isso aqui ainda não fechou, né? Mas não quer dizer que eu nunca vou falar com ela, filha. Infelizmente não aconteceu. Você vai parar de pedir? Que a resposta é essa. A gente para de tentar, a gente desiste do processo. Porque se eu fico na categoria, no infantil, eu paro de tentar quando eu sou frustrada. Assim, não adianta pedir, porque na comunidade não vai dar certo, não vou fazer. Então eu paro. Eu tô nessa zona infantil do desejo, da frustração. Eu, Mirella, né? Tô me colocando. Então talvez dentro de mim essa coisa não está resolvida. Dos desejos infantis, das paixões, dos impulsos. Né? Não vou citar Freud aqui, mas Freud, ele não pensou uma teoria de aprendizagem, mas na psicologia da educação a gente fala de Freud, porque ele vem que essa escola, como a escola que é o organismo do recalque, que ela vai privar a criança, né? Olha, não dá pra você sair correndo a hora que você quer. Não, você não abre a lancheira a hora que você quer. Tem hora de lanche, tem hora de banheiro, tem hora do parque, tem hora da tarefa de casa. A escola ele traz aqui, a escola é esse organismo que vai gerar recalque na criança e que vai conter os seus impulsos, porque tudo para ele era sexual, vai conter esse impulso sexual, essa coisa do eu quero fazer, do que eu quero sair com as minhas paixões aí, né? Mas eu quero brincar agora, não, mas agora não é brincar, mas eu quero brincar. E a gente tem a criança que peita a gente. Não tem, mas Marcelene, tu saiu de lá, né? E a gente tem, isso não é coisa só da escola, do instituto, isso é coisa da vida escolar. Não estou dizendo que a criança é problemática, eu estou dizendo que ela está passando por essa fase. E que às vezes o adulto pode ter a mesma reação. É claro que não com uma criança ele vai bater o pé, vai chorar, vai dizer, mas eu quero brincar agora. Mas ele vai ter reações tão infantis quanto. Porque talvez aqueles complexos lá, que é a psicanálise, né? Eu não tenho condições de falar sobre isso, mas talvez o édipo não foi resolvido, talvez aquele negócio não encontrou o seu lugar certo, a pessoa precisa de ajuda. Seja de cura, seja de oração, seja de conversão, seja de terapia. Entendeu? Mas o Freud ele tem muito disso. O Vygotsky ele fala da zona de desenvolvimento proximal, do real e do potencial. O real que a criança faz, o potencial é o que ela pode fazer com a ajuda de alguém. Que vai chegar um momento em que ela não vai mais precisar da ajuda. E aí, o que seria essa zona de desenvolvimento proximal? Eu olhar para quem está perto da criança. Quem é o grupo social da criança? Porque o que o grupo vive é o potencial do que essa criança
vai viver. Claro, a gente não pode chegar e balizar assim, dizer assim, olha, porque a Rafaela cresceu nesse grupo social, ela vai ser isso, porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Que Deus deu para aquele ser. Eu posso encher a lista de ideias, de conceitos, do que eu acho certo, do valor do certo, da virtude, da moral. Eu vou fazer isso. Meu papel. Mas eu preciso estar pronta para quando a Alice romper esse meu mapa, esse meu paradigma, porque ela vai, em algum momento, eu tenho que me preparar para isso, porque eu preciso lembrar que ela é um ser humano que tem livre-arbítrio, que foi dado por Deus. Se eu fiz, se eu errei, se eu pequei, por que eu vou achar que a minha filha não vai fazer isso? Por que eu vou achar que o formando não vai fazer? Ah, mas ele já teve experiência com Deus, eu também. E ainda assim preciso de confissão. Do contrário, eu seria o homem perfeito. E o homem perfeito é Jesus Cristo. Eu não vou botar a mão aqui. E eu ainda não sou. Entenderam? Então, essa zona de desenvolvimento proximal é esse grupo social. Que é o que a criança ainda não faz sozinha, que o adolescente ainda não faz sozinho, mas porque ele convive, porque ele vê, porque ele tem acesso, é provável que ele tenha essa realidade, que ele se desenvolva para esse lado. Uma criança que cresce dentro de um lar de músicos, vou pegar a Juliana Moraes, conhece, né? Juju? A Ju cresceu dentro de um lar musical. Não é que a gente vai dizer assim, o que esperar da Juliana se não fosse isso? Não, seria muito errado a gente limitá-la a isso, porque ela é mais do que o dom. Mas ela cresceu numa zona de desenvolvimento proximal que favoreceu um potencial para a música, para a arte. Porque não é só uma questão de música, a Juliana é um ser artístico. Ela sente diferente, ela responde diferente, ela pensa, ela processa diferente. Isso tem tudo a ver com a música, com o efeito que a música tem no cérebro dela, a forma dela processar, dela interpretar, dela escrever uma redação. Vai ser diferente daquela pessoa que cresceu no lar de matemática, de muito cálculo, de muito raciocínio lógico. Vocês estão entendendo? Então é isso que a teoria sócio-histórica traz. Então, o real, ele é menos importante do que o potencial, que é o que o Vygotsky, eu preciso entender do Vygotsky é isso. O potencial é aquilo que pode vir a ser. E aí ele diz, né, se o ambiente que a criança tá, que o adolescente tá, não desafia, essa criança não vai desenvolver o potencial. Então, ele diz bem, cadê? Deixa eu até achar aqui, ó. Se o ambiente não desafia, não exige, não estimula, o estímulo é importante, mas não é o estímulo pelo estímulo. Mas se ele não desafia, não estimula o intelecto, o sujeito não torna-se capaz de atingir estágios mais elevados da aprendizagem. Não quer dizer que ele não vai aprender, quer dizer que ele não vai crescer no aprendizado. Entenderam? Então, o ambiente precisa ser um ambiente que exige, mas no equilíbrio. Estava escutando outro dia um congresso de neuroeducação, e aí veio um neurocientista falando sobre isso, né? Que o cérebro ele precisa do sistema de recompensa. Quando a pessoa ela entende, ela ganha, que veio uma emoção dentro dela, ela está mais propícia para querer fazer mais, para querer aprender mais. Você criança acerta uma conta de matemática, o cérebro ele se coloca numa situação de maior abertura para tentar outra conta. Ele entendeu que ele consegue, gera alegria, gera dopamina, olha, que é o hormônio do prazer, da alegria, da felicidade. Olha que cérebro maravilhoso que Deus fez. Eu fico encantada com Deus quando fez a gente, foi de uma generosidade. Tudo que está aqui é muito lindo. E aí, esse neuro me falava, né, que do mesmo jeito que não pode ser difícil demais, não pode ser fácil demais. Mas assim, se é um exercício que vai exigir demais, pode frustrar demais, a dose errada de frustração gera... Eu impedimento, não quero. Eu não gosto de matemática, não suporto matemática. Eu odeio matemática, eu não sirvo para matemática.
E aí eu crio um paradigma, um mapa mental que diz assim, eu não dou certo, eu nem tento, porque eu não sou da matemática. Porque provavelmente o desafio não respeitou o ritmo daquela criança. Mas também não pode ser fácil demais, porque a criança que é inteligente, tentou uma, tentou duas, eu já sei. Não quero mais, eu quero outra coisa. Vocês estão entendendo? Gente, é muito difícil educar. Dentro de um ambiente escolar, então, nossa senhora, como é que você faz no coletivo? Porque um eu tenho que desafiar mais, o outro eu tenho que desafiar de menos. Por isso que eu não posso estar presa num método só. E o lindo do Dom Bosco é isso, a neurociência parece, estava falando, né, sobre isso. E ela dizendo, Mirella, o mais bonito da neurociência é que ela justifica Dom Bosco. Dom Bosco foi justificado. O sistema preventivo de Dom Bosco foi justificado pela... Eles nem sabem, mas muito do que Dom Bosco falou, do olhar para a criança, do entender da chave do coração, da emoção, da presença, aquilo que vocês fizeram antes, que você foi falando da formação, dessa presença, do vínculo. A neurociência justifica Dom Bosco, sem saber. Pensa que intuição linda, né? Por isso que é o Espírito Santo que conhece todas as coisas. Porque foi o Espírito Santo que inspirou aquele homem. Então a pessoa não precisa ser uma acadêmica para ser inspirada. Mas a ciência fortalece, justifica. Então não é qualquer pessoa que vai vir dizer para mim que o sistema preventivo não funciona, porque não, eu tenho evidência neurocientífica. Neurocientífica. De que aquilo funciona se eu transformo num programa educativo, num jeito de educar, num jeito de falar, num jeito de avaliar, num jeito de olhar. Entendeu? Passando. Como vimos, o processo da aprendizagem, ele também foi pensado, né? Pelas muitas correntes, por aquilo que a Mirella disse, né? É a teoria da educação, não é? E como esse processo ele foi sendo evoluído ao longo dos anos. Por que é importante entender o processo? Para a gente chegar no ponto que nós estamos hoje. Então, vai ser necessário você acompanhar os episódios que vêm pela frente.